Então, pessoal, hoje eu trouxe para a gente comentar aqui uma notícia a respeito de o Ministério Público do Trabalho, né, o MPT, saindo em defesa da revisão da reforma trabalhista. Na verdade, quem fez esse pronunciamento defendendo uma revisão da reforma trabalhista foi esse senhor aqui, de nome José de Lima Ramos Pereira, que é o Procurador-Geral do Trabalho. Sim, Procurador-Geral do Trabalho. Foi indicado pelo senhor Augusto Aras, ao que parece, para esse cargo aqui. Então, ele se posicionou favorável a uma revisão da reforma trabalhista. Vamos ver exatamente o que ele está querendo com essa história aí de revisão da reforma trabalhista. Desde já peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentário aí neste vídeo também. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Nós ultrapassamos recentemente a marca de 4.000 inscritos no canal. Estou muito feliz com essa marca, agradeço a você que já me segue, mas se você ainda não é inscrito e gosta do meu trabalho aqui na plataforma, clique aí embaixo em se inscrever. E se você quiser me apoiar financeiramente para fazer com que o meu canal cresça cada vez mais e eu tenha condições de trazer mais vídeos mais bem produzidos para vocês, você pode se tornar membro do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Sim, com R$ 1,99 por mês, você já colabora com o meu canal e você tem acesso ao Discord dos patrocinadores e também você tem acesso antecipado a estes vídeos aqui que eu posto no meu canal no YouTube. Me siga nas redes sociais também, eu vou deixar tudo linkado aí na descrição do vídeo, está aparecendo aí na tela também para vocês. Mas sem mais delongas, vamos conversar sobre essa questão aqui da revisão da reforma trabalhista. Em primeiro lugar, deixo claro para vocês que o fato de existir um Ministério Público do Trabalho e um Procurador-Geral do Trabalho demonstra claramente que o Brasil não tem solução, não existe saída para o Brasil. Esse país deu errado, acabou, reseta o país, começa do zero. Todo o trabalhismo brasileiro, todas essas estruturas burocráticas estatais que existem, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, tudo isso são cabides de empregos para pessoas que recebem salários altíssimos e que não fazem nada. É um serviço extremamente improdutivo que não acrescenta nada para a sociedade, que, pelo contrário, prejudica muito as relações trabalhistas, torna elas mais difíceis, mais complexas, mais caras, mais burocráticas. Enfim, o trabalhismo, toda essa estrutura burocrática, as leis trabalhistas no Brasil e todas essas estruturas que existem para supostamente colocar essas leis em prática, tudo isso prejudica as relações de trabalho no país. Aumenta o desemprego, diminui salários, dificulta a contratação, criação de novos postos de trabalho, enfim. A legislação trabalhista e o trabalhismo, essas estruturas estatais trabalhistas, são um caos e prejudicam o emprego no Brasil. São os grandes causadores do alto nível de desemprego que nós temos hoje aqui no Brasil. Pois bem, essa reforma trabalhista que está sendo criticada aqui por esse senhor José Lima Ramos Pereira, é aquela reforma que foi feita lá atrás, em 2017, pelo Michel Temer. E eu sempre digo isso, foi uma reforma extremamente tímida, pouca coisa foi mexida, muita coisa melhorou, é claro, mas em face de tudo o que pode ser feito, pouquíssimas mudanças, quase nada de mudanças. Mesmo assim, o pessoal rasgou as vestes na época por causa disso, especialmente por causa da questão sindical, porque a reforma trabalhista lá de 2017, essa que é tema dessa suposta revisão aqui desse procurador, bem, essa reforma trabalhista eliminou aquele imposto sindical, né, que tinha o nome de contribuição sindical, mas que era imposto porque ninguém podia se eximir de pagar isso. Todos os trabalhadores registrados tinham que dar um dia de seus salários para os sindicatos. Então, é claro que o fim dessa obrigação, desse imposto sindical, representou uma diminuição da arrecadação dos sindicatos, naturalmente, mas problema deles. Se ninguém quer pagar voluntariamente, não tem que existir. Tem que acabar também esse negócio de sindicato que no Brasil só existe para encher os bolsos de dirigentes sindicais e para encher o saco dos patrões e também dos trabalhadores, diga-se de passagem. Eu que trabalho na área trabalhista, já vi muito isso acontecendo. Pois bem, muito se criticou, acho hilário isso, muito se criticou na época da reforma trabalhista que ela não estava sendo democrática, não estava havendo diálogo com o Congresso Nacional para a realização da reforma trabalhista. Tinha pouco diálogo estava sendo realizado, não estavam sendo chamados agentes da sociedade, né, sindicatos, etc.
E o mais curioso de tudo é que a CLT, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, aquele conjunto absurdo de leis trabalhistas que nós seguimos aqui no Brasil, a CLT foi feita em 1943 como um decreto-lei assinado pelo Getúlio Vargas, ou seja, ela não foi discutida de forma democrática na Câmara dos Deputados. Foi uma decisão do ditador Getúlio Vargas, daquele fascista, de fazer a CLT da cabeça dele. Juntou lá um monte de lei que já existia, criou um monte de coisa nova, fez esse decreto-lei, assinou, e nós seguimos isso até hoje. Isso é uma coisa inacreditável. Então a CLT é tudo menos democrática, porque ela foi feita dessa forma extremamente ditatorial. E é o que esse pessoal aí que se diz democrático defende hoje em dia, né? A CLT, temos que debater a reforma trabalhista de forma democrática, quando a própria CLT foi feita de uma forma ditatorial. Então, muito irônico, acho irônico isso aí, acho uma grande hipocrisia dessa turminha. Pois bem, esse senhor aqui, esse Procurador-Geral do Trabalho, elenca alguns pontos aqui. Ele diz que a reforma trabalhista tem que ser revista porque ela não entregou o que prometeu, ela não diminuiu o desemprego, né? Parece que esse senhor se esquece que teve uma pandemia no meio do caminho entre a reforma trabalhista e hoje. Então você não dá para consultar os números de desemprego e achar que as coisas são preto no branco, que não tem nada além da reforma trabalhista para ser analisada nesse ponto, nessa situação aí. Ele cita isso e ele traz alguns pontos aqui no final. Quem quiser pode ler essa notícia depois na íntegra. Eu não vou ficar falando aqui para vocês disso, mas ele fala a respeito do home office, que é curioso também, né? A reforma trabalhista instituiu a modalidade de home office. Imagina só se não tivesse tido essa reforma trabalhista em 2017. Como é que o home office teria sido aplicado no contexto da pandemia? Tantas empresas fechadas. Pode ter certeza que muitas vagas de emprego teriam sido fechadas se não houvesse home office criado lá pela reforma trabalhista em 2017 também. Ele fala aqui também da questão de motoristas de aplicativo, que não tem nada a ver com a reforma trabalhista também, mas a gente sabe, ele é a favor de reconhecer vínculo trabalhista entre motoristas de aplicativo, etc. E, claro, ele fala a respeito de fortalecer os sindicatos. Deve ser discutido uma forma de buscar fortalecimento do sindicato. É claro que teria o ponto dos sindicatos aqui, porque, na verdade, é o ponto que mais doeu nessa gente toda em relação à reforma trabalhista. E não tenha dúvida, se eles pedem hoje a revisão da reforma trabalhista, é por causa dos sindicatos e porque esse pessoalzinho, que sempre apoiou os partidos de esquerda, sempre foi uma base de apoio da esquerda, inclusive para a chegada da esquerda no poder, esse pessoal perdeu muito dinheiro, eles estão desesperados, porque ninguém quer pagar os sindicatos. Porque sindicatos não servem para absolutamente nada, apenas para tirar dinheiro dos trabalhadores. Então eles querem rever especialmente esse ponto aí da reforma trabalhista, que foi realizada lá em 2017. Agora, se você parar para pensar direitinho, nós temos ouvido bastante falar de reforma trabalhista nos últimos dias, nas últimas semanas. Começou lá atrás com o Lula falando isso, a Gleisi Hoffmann também. Eu não sei quem falou primeiro, mas, enfim, o pessoal do PT. Agora vem esse senhor aqui, Procurador-Geral do Trabalho, falar também da revisão da reforma trabalhista. Não parece uma coisa meio coordenada? Não parece que esse pessoal está trabalhando em conjunto? Primeiro o Lula fala sobre isso, canta essa pedra. Depois vem gente aí do setor trabalhista do governo falar: não, de fato precisamos rever a reforma trabalhista porque ela tem problemas, ela piorou as relações trabalhistas no país, etc. Não parece uma coisa meio organizadinha para dar mais ênfase àquilo que o Lula falou e dar mais credibilidade a essa ideia de rever a reforma trabalhista como se fosse uma ideia maravilhosa? Bom, eu acho meio suspeito, mas quem sou eu para afirmar qualquer coisa? Deixa aí nos comentários se você acha também suspeito toda essa jogadinha aí de um monte de gente começar a falar da revisão da reforma trabalhista. Pois bem, do ponto de vista libertário, a reforma trabalhista que deveria ser feita é a extinção total da CLT e de qualquer outra regra trabalhista, qualquer outra norma estatal trabalhista que seja obrigatória, que seja imposta a todos. A verdadeira relação trabalhista na ética libertária é aquilo que está estipulado no contrato entre funcionário e patrão e apenas isso. O contrato forma lei entre as partes, fora disso qualquer coisa é antiético porque é uma norma coercitiva obrigatória para as partes que não a aceitaram previamente mediante a assinatura de um contrato, mediante um contrato verbal, enfim. Então, o que deveria ser feito com a CLT, essa
lei absurda que foi parida por Getúlio Vargas 80 anos atrás, praticamente 80 anos atrás, de forma ditatorial, sem conversar com a sociedade, sem conversar com a Câmara dos Deputados nem nada, o que deveria ser feito com essa legislação trabalhista brasileira é você pegar isso, enrolar naquele pijama furado do Getúlio Vargas, jogar dentro de um rio, esquecer que isso existiu e dar liberdade para o mercado fazer os vínculos trabalhistas entre empresas e funcionários da forma como for mais conveniente. Isso acabaria com o desemprego, melhoraria as relações trabalhistas no país e aumentaria o salário de todo mundo no fim das contas. Isso que deveria ser feito. E não isso aí que esse senhorzinho procurador-geral do trabalho está querendo fazer, que é voltar atrás daquele pouco de avanço que foi obtido com a reforma trabalhista em 2017. Lamentável esse posicionamento, mas, ao que tudo indica, é algo coordenado entre as esquerdas e seus entes aparelhados no Estado, também em sindicatos e outros braços trabalhistas que se estendem por toda a parte. Bem, esta era a minha contribuição, meu comentário de hoje para vocês. Deixe aí o seu like, comente o que você achou deste vídeo e até a próxima!